Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de ciências. O nosso tema de hoje é Cerrado. Então hoje a gente vai estudar um dos biomas brasileiros, o Cerrado. Como está sendo apresentado aqui na nossa primeira figura, certo? Que está representando o bioma Cerrado. Então onde está localizado esse bioma? Então, o bioma Cerrado ele vai estar localizado na região central do Brasil, certo? Como mostrado ali no mapa. Então, nessa porção rosa é onde está localizado o bioma Cerrado. Ó. É só a gente observar o mapa. Então, como é o clima desse bioma? Então, ele vai apresentar duas estações ao longo do ano, uma chuvosa e uma seca, certo? Então vai precisar mais ou menos duas estações, uma chuvosa e outra seca. As temperaturas médias elas variam em torno de 24 graus Celsius a 27 graus Celsius, certo? Então essa é a característica de clima dessa região do bioma cerrado. Tem duas estações, a estação chuvosa e a seca, e a temperatura ela vai variar entre 24 graus Celsius a 27 graus Celsius. Vegetação. Uma parte da vegetação é rasteira, certo? Formada por capins. Como a gente pode estar vendo aqui nessa figura, que há mais uma vegetação mais rasteira, com poucas árvores ou arbustos, certo? Apresenta mais, por exemplo, uma vegetação mais rasteira como os capins, certo? Essa é uma vegetação típica do cerrado. Mas apresenta também árvores de grande porte. Então, quando há um aglomerado, uma grande quantidade de árvores de grande porte, a gente chama de cerradão, como está aqui mostrado na figura, certo? Então, a vegetação ela pode ser rasteira ou apresentar também árvores de grande porte, ok? O bioma cerrado ele é do tipo savana, certo? E as árvores costumam ter galhos retorcidos e cascas grossas, como aqui mostrado nessa figura. Ó. A gente vê que as árvores elas vão ter os galhos mais retorcidos, ok? E até as cascas elas são até mais grossas, ok? Então essa é uma das características da vegetação do bioma cerrado. Biodiversidade. Então a biodiversidade ela é o conjunto da fauna e flora de uma região. E no caso do cerrado, ele apresenta uma grande biodiversidade de animais, de plantas, certo? Então a gente vai falar daqui alguns exemplos de plantas e animais que ocorrem nessa região. Então primeiro vamos falar das plantas. Então o que pode ser encontrado no ambiente cerrado, no bioma cerrado? O pequizeiro, o buriti, a quaresmeira, a paineira, o ipê e a canela de ema. Aqui para vocês eu trouxe uma figura do pequizeiro, certo? Esse é um pequizeiro, para quem não conhece. Aqui a árvore e ali os frutos do pequizeiro. Eu também trouxe outra figura, é o buriti, certo? Como aqui mostrado na figura, ó. Aqui a árvore, seus frutos, ok? Ele é um tipo de palmeira. Exemplo da fauna de animais. A paca, a cutia, o tamanduá-bandeira, o lobo-guará, a onça. Peixes como a traíra, o pintado, o lambari. Então ele tem uma grande diversidade de animais. Seja ele de roedores, de aves, mamíferos, certo? Eu trouxe para vocês algumas imagens de alguns animais típicos desse bioma. Como ali, demonstrado na figura, o tamanduá-bandeira, certo? E ao lado, o lobo-guará, que hoje é muito conhecido e famoso por estampar as notas de R$ 200, certo? Eu ainda não peguei nessa nota de R$ 200, certo, pessoal?
Eu ainda não sei como é que ela é uma nota nova, mas estou curioso. Se vocês tiverem alguma nota de R$200 que quiserem oferecer, eu aceito, tá bom? Vamos continuar. Então, pessoal, a gente já falou sobre as características do bioma, da sua vegetação, dos seus animais. A gente viu e aprendeu que apresentam uma vegetação de tipo savana, um bioma tipo savana, que a sua vegetação pode ser rasteira, mas também apresenta árvores de grande porte. Suas árvores têm troncos ou caule mais grossos e seus galhos são retorcidos. A gente conheceu alguns exemplos de plantas e animais, como o pequiseiro, o buriti, o tamanduá-mandeira, o lobo-guará, certo? Então, quais são as ameaças a esse bioma? As principais ameaças ao bioma cerrado são a agricultura e a pecuária, mas principalmente nessas áreas a criação de gado e a cultura de soja. Então, as principais ameaças do bioma cerrado atualmente são a criação de gado e a cultura de soja. E aqui eu trouxe algumas figuras representando esses dois tipos de ações, certo? E atualmente a gente está vendo também em jornais as queimadas, certo? Seja ele no bioma cerrado, Pantanal, Amazônia, que está havendo grandes índices nesse ano de queimadas nessas regiões, certo? Que também se caracteriza como uma das ameaças ao bioma cerrado. A gente também pode dedicar de ameaças a esse bioma a caça e o comércio legal, a mineração, certo? Também são ameaças a esse bioma. Então, pessoal, obrigado pela atenção. Até a nossa próxima videoaula de ciências. Qualquer dúvida, vocês podem tirar aqui nos comentários do YouTube ou no nosso grupo do WhatsApp. Até a próxima aula.